Como que é a pergunta mesmo? Esqueci. Tá, vamos lá. Como esse acontecimento influenciou a sua forma de ver a vida? Ah, eu continuo vendo a vida como eu sempre vi mesmo. Com força, com garra, com vontade de viver. A única coisa que mudou é que eu tenho mais vontade de viver ainda. Influenciou em eu sentir mais viva e querer viver. Entendi. Agora a gente vai falar um pouquinho de amor, de sentimento. Vamos falar um pouquinho de família? Vamos. Vamos lá. Falando sobre relacionamentos. Como Sim. você enxerga o amor hoje? Vamos começar com a sua família. Como foi? Conta um pouquinho da sua infância. Tá dormindo. Oi? Desculpa. Você pode contar um pouquinho da sua infância, como foi? Bom, eu nasci em Pernambuco e fui criada por um casal. Fui, morava na roça e com 7 anos de idade meu pai comprou uma casa na cidade, a gente foi morar na cidade, mas eu sempre vivia na roça com ele, né? E estudei, né? Eu não tinha tempo para brincar de boneca, brincar com os amigos, porque a minha mãe ela não deixava. Eu não sei o que aconteceu, ela não deixava eu brincar, então a minha vida era dentro de casa para roça junto com eles, e para a escola. Eu ia para a escola, quando eu voltava da escola, minha mãe ela me batia muito, ela acho que ela tinha algo assim, eu não sei explicar, que não era de Deus, né? Qualquer coisa que eu fizesse que não agradasse a ela, independente de ser bom ou ruim, vamos supor, vou lavar a louça agora, eu tô lavando um talher, o talher caiu no chão. Aquele talher ali no chão já era um motivo para ela me dar uma surra. Então eu apanhava todos os dias da minha mãe. Até os 14 anos foi assim. Porque aos 14 anos ela me obrigou a casar com uma pessoa que morava aí no Mato Grosso. Eu posso contar, mas eu vou contar resumindo, tá? Porque é muito longo. Tudo Eu bem. tinha 14 anos na época e veio um sobrinho dela do Mato Grosso, da cidade de Rondonópolis, passar uns dias com a avó dele, que era inquilina da minha mãe. E esse cara chegou conquistando a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito interesseira assim em dinheiro, né? Na época era tudo para ela era dinheiro. E ele inventou uma história para minha mãe que tinha vindo de avião para lá na época. E na época só andava de avião pessoas que tinham posse, presidente, essas coisas assim. Foi em 88, né? E ele falou pra minha mãe que não queria ficar na casa da avó dele, que queria se podia ficar na minha mãe, que ele chamava minha mãe de tia. Aí minha mãe falou que sim, minha sempre foi muito hospitaleira, sabe? Minha mãe, ela me judiava muito, mas ela me dava tudo de bom. Era assim. Eu queria um relógio de ouro, minha mãe me dava. Eu queria um negócio, minha mãe me dava, mas ela tinha esse problema de setar. Tudo bem. Aí ele veio e eu ajudava a avó dele na barraca, que ela fazia comidas típicas, né? À noite, assim, na época de festas lá na minha cidade. Eu ajudava essa mulher, que era a avó dele. Então, quando foi por volta de meia-noite, meia-noite e meia, eu parei para tomar o meu lanche. Eu sempre tomava, era um guaraná e um salgado, alguma coisa assim. E esse cara, que é neto dela, chegou, que estava morando na minha casa, na casa da minha mãe, chegou, sentou comigo. Eu levantei e fui ao banheiro. Ele me ofereceu mais refrigerante, eu não quis. Eu falei, não, não quero, só quero o que tá aqui. E fui ao banheiro. Quando eu voltei, terminei de comer, terminei de tomar, levantei e fui servir as outras mesas, né? Só que teve uma hora que eu apaguei, eu não vi mais. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu acordei no meio da roça lá onde tinha muita cana. Ele com um estileto assim no meu pescoço. E ele tinha acabado de abusar de mim, eu não percebi nada. Eu só tinha 14 anos. E ele falou pra mim que veio do Mato Grosso para buscar uma mulher em Pernambuco e que ele tinha me escolhido
e que se eu abrisse a minha boca para contar para meus pais ou para minha família, ele mataria todo mundo, porque ele já tinha matado várias pessoas e uma mais ou a menos não ia fazer diferença na vida dele. E eu tinha muito medo, porque qualquer coisa que acontecia comigo, a minha mãe falava: eu vou te mandar embora, eu vou te mandar embora, vou mandar você procurar a tua mãe. Se nem a tua mãe te quis, eu não vou te querer aqui. Aí eu tinha medo de mandar embora, dela me mandar embora, e eu me calei, né? Aí uns 3, 4 dias depois, meu pai chegou na cidade, chegou da roça, que ele ficava a semana inteira na roça. Aí minha mãe já falou pra ele que... Porque foi assim, o cara me abusou, só que ele mentiu pra minha mãe. Ele falou pra minha mãe que eu tinha um namorado e que eu não era mais virgem, que ele veio, se a minha mãe quisesse, ele casaria comigo, pra eu não ficar falada na cidade. Foi essa a desculpa que ele deu pra minha mãe. Minha mãe nunca soube ler, nunca soube escrever, então ele inventou que tinha uma carta no bolsinho da minha bicicleta na época, que eu estava enviando para esse rapaz, e a gente estava conversando sobre isso, só que essa carta nunca existiu. Aí o meu pai chegou, minha mãe contou para ela, com as palavras dela, assim: olha, sua filha não é mais virgem, sua filha é uma perdida, tava aí, ó, se embrenhando no meio dos matos, agora chegou esse moço aqui e falou que casaria com ela para ela não ficar perdida. Meu pai não acreditou. Meu pai calado estava, calado ficou. Quando foi no outro dia, ele não foi pra roça e me chamou, né? Aí falou assim pra mim, contar a verdade pra ele. E eu com medo de ir embora, ele falou assim: você pode contar pra mim, porque você me conhece, eu não sou igual sua mãe. Eu fui e falei pra ele: pai, é mentira. Eu nunca fiz isso, é mentira, é mentira. Eu não falei o que aconteceu porque eu tinha medo. Mas eu falei que era mentira, que eu continuava sendo virgem. Aí ele falou assim: bom, sua mãe vai espalhar pra todo mundo que eu conheço. O cara também com certeza vai. Então vamos fazer o seguinte: eu vou marcar um exame, a gente vai ter certeza se você é ou não. Se você não estiver mentindo pra mim, a gente vai botar esse homem pra correr. Se você estiver falando a verdade, quem vai correr é você. Ah, aquilo me aliviou, né? Fiquei muito feliz. Não aconteceu isso comigo, não era. Isso foi aí. Ai, Deus, eu tô me perdendo toda porque eu tô nervosa. Tudo bem. É que faz tempo, né, também o acontecido. Aí o que aconteceu? Esse cara começou a transar comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí foi aí que ele falou que se eu contasse pros meus pais que ele mataria todo mundo. Aí quando meu pai veio falar comigo, que chegou o dia do exame, eu falei pra ele que eu não ia mais. Aí ele perguntou por quê. Eu falei que era verdade o que o cara tinha falado, mas eu falei que tinha sido ele. Aí o meu pai fez uma festa enorme, chamou todas as vizinhanças, os fazendeiros, tudo que tinha lá na época. Fez 3 dias de festa pro meu casamento e tal. Tô indo mais rápido pra acabar logo. Aí quando foi pra chegar diante do juiz, o juiz falou assim: essa menina só tem 14 anos. Não tem como eu fazer o casamento dela. Não tem condições. Ela não é responsável por ela ainda. Tem que ter alguém responsável para assinar. E se o rapaz casar com ela, ele vai se comprometer a não tocar nela até os 16 anos. Só que eu preciso de um bom motivo para poder fazer esse casamento. Aí eu tive que fazer o bendito exame para mostrar que eu não era mais virgem, para poder o juiz aceitar o casamento. Aceitei o casamento, fui embora, voltei para cá porque ele me agredia muito, me agredia muito. Aí voltei para São Paulo, para Pernambuco, aí ele foi atrás. Aí lá começou cada vez pior. Aí minha mãe tentou matar ele quando descobriu toda a verdade, que é outra história que não vou conseguir contar aqui. Quando descobriu toda a verdade, meus pais tentaram matar ele, mas ele fugiu. Aí depois ele voltou com outras pessoas e a gente teve que vir embora aqui para São Paulo. E essa foi a minha infância, até os 14 anos, com muita luta, muito trabalho, com esse abuso, com as agressões da minha mãe. Depois que eu vim para São Paulo, continuou as agressões da minha mãe, a gente nunca se deu, nunca se deu bem. E até um dia que eu decidi fugir de casa e fui morar na rua. Passei uns 3 meses, para quem conhece São Paulo, aqui na Praça da Sé. Eu dormia no banco lá na praça.
e comecei a me prostituir para mim poder sobreviver. Com 15 anos, 16 anos, 16 anos eu já estava aqui, com 17 anos eu estava me prostituindo no centro da cidade. E um dia tentaram me matar e eu voltei para casa. Pedi perdão pra minha mãe e pro meu pai e voltei pra casa. Só que quando eu cheguei em casa, meu pai tava muito doente, porque eu tinha fugido e ele não tinha notícias minhas. E eles brigaram, meu pai e minha mãe, então eles se separaram. Meu pai foi embora pra Pernambuco, porque por causa de mim, porque eu saí de casa por causa da minha mãe, se separou da minha mãe por causa desse episódio. Só que depois de algum tempo eles voltaram e eu não consegui mais morar com a minha mãe, né? Não consegui mais morar com a minha mãe, a gente não dava certo, então eu sempre arrumava alguém pra morar junto, porque não conseguia morar com a minha mãe. Então eu tive um outro marido, né, que eu saí de casa pra ir morar com ele, porque não dava pra morar com a minha mãe. Era uma pessoa muito boa, tal, mas eu não gostava, acabei separando. Aí eu já comecei a arrumar um emprego, já comecei a morar no trabalho, né? Aí fiquei 2 anos no trabalho. Quando eu saí do trabalho já não tinha pra onde ir, mas aí eu já tava com 19 anos. Aluguei uma casinha pra mim lá em Guarulhos e lá em Guarulhos eu conheci a minha mãe biológica. Conheci a minha mãe biológica. Ela falou os seus motivos pra mim e a gente somos como amigas, né? Eu chamo ela de mãe e tudo, somos como amigas, né? Então, a partir dos meus 19 anos eu comecei a ter a minha independência. Mas sempre que eu precisava voltar para minha mãe, para mim era um tormento. Mas eu sempre voltava porque ela sempre precisava de mim. Quando foi em 2018, ela ficou muito doente. Ela perdeu os movimentos das pernas, né? Teve que ficar cadeirante, usava fraldas, dependia de banho, tudo. Então eu larguei a minha casa, no meu apartamento que eu tinha conquistado, né? Consegui, gente, conquistar um apartamento. Aí larguei lá. Aí larguei lá com meus filhos e vim cuidar da minha mãe aqui. Levei ela pro médico, eu junto com a minha irmã, tudo. Aí teve uma época que ela chegou a se arrepender de tudo que fez, me pediu perdão porque ela achava que ia morrer e tudo. Pediu perdão por tudo que havia feito comigo. Só que eu não tinha mágoa dela, nunca tive, nunca tive mágoa dela. Mas a gente não podia ficar junto que soltava faísca. Então, na hora da dor, eu sempre estive aqui com ela, né? E a minha irmã também, eu saí para trabalhar, minha irmã cuidava de dia, eu cuidava de noite quando eu chegava. Foi uma luta com a minha mãe. Até que um dia eu estava em viagem, né? Já trabalhava de motorista, não com o Marcelo, mas com o meu primeiro patrão. Estava em viagem e me ligaram que ela tinha caído e que os bombeiros estavam a caminho. Que eu estava na Marginal Tietê, eu estava a 40 minutos de casa, eu acelerei, vim. Quando eu cheguei, os bombeiros já estavam aí. Ela estava amarrada numa cadeira, porque ela não estava conseguindo firmar o corpo. E o policial entrou comigo pro fundo aqui, inclusive essa casa que eu tô aqui é dela, e me levou pro fundo da minha casa. Minha mãe conseguiu tirar todas as roupas do guarda-roupa, fez todas as suas necessidades no chão, veio se arrastando. A casa parecia que tinha passado um furacão, tava uma bagunça terrível. E o policial falou assim: quem cuida dessa senhora? Eu falei assim: eu e a minha irmã. E ele falou assim: como que vocês cuidam? Eu falei: eu cuido durante a noite, a minha irmã cuida durante o dia. Mas a gente trabalha, a gente deixa tudo pronto. Quando a minha mãe e irmã saem pro trabalho, ela já deixa ela trocada, alimentada. E quando eu chego, eu troco, alimento e ponho pra dormir, né? Aí falou assim: mas essa senhora não tá cuidada, olha como que tá isso aqui. Conclusão: eles queriam levar nós pra delegacia porque era abandono de incapaz com a idade da minha mãe, nas condições que ela tava. Eles não entenderam que nós trabalhava e que a gente precisava de trabalhar para ajudar ela. Aí conversamos, depois que ela chegou do hospital, conversamos com ela, o que tinha acontecido, o que o policial tinha dito, então ela pediu para ir para uma clínica. E hoje ela tá numa clínica de repouso, ela tá muito bem, graças a Deus, bem cuidada. A gente vai todo final de semana visitar, minha irmã vai 2 vezes na semana, eu não vou porque eu não consigo.
E depois que ela ficou doente, é que a gente começou a se entender. E hoje, assim, a gente tem um amor muito grande uma pela outra. Mas são muitas histórias que não dá para contar em uma hora. Entendi. Você falou um pouquinho do processo que você teve quando criança, seus 14 anos e outras coisas mais. Falando de relacionamento, hoje você é uma pessoa casada? Não, Não, nem tem filhos. tenho três. Tem 3 filhos. E como foi seus relacionamentos anteriores? O único que foi ruim foi esse primeiro, né? Uhum. Que na realidade eu nem conhecia ele. O meu segundo relacionamento também não era ruim. Era uma pessoa boa, mas eu não sentia amor pela pessoa, porque como eu falei, eu sempre me relacionei para sair de casa, para não ter que conviver com a minha mãe. Então eu tive o meu primeiro filho aos 20 anos, que foi desse meu segundo casamento. Hoje ele tem 32. Então depois eu quis ter mais um filho, porque eu queria um filho, porque eu queria uma menina e queria ter um casal, né? Então, tentando ter uma menina, eu tive 4 abortos. Não consegui a menina. Depois veio meus outros 2 filhos. Os outros 2 são de outro pai, são de outro relacionamento. Que eu acho que foi um dos que eu mais tive sentimento, assim, mas também não deu certo. Porque ele não acostumava ficar aqui em São Paulo, ele queria ir para Bahia. Eu peguei e fui embora para ir para Bahia, mas também não consegui me adaptar, porque eu tinha a minha mãe aqui, que eu precisava estar com ela e acabei que eu vim embora e deixei ele lá. Depois de um tempo ele veio embora e veio ficar comigo. Só que aí ele não conseguia ficar aqui, simplesmente foi embora e eu segui a minha vida. Aí fui trabalhar, viajar pelo Brasil. É isso, gente. E o que você aprendeu com esses seus relacionamentos anteriores? Não se relacione. Essa experiência que você teve diz não se relacione. Olha, não case. Isso. Porque eu não tive uma experiência, não tive experiências boas, não. As que foram, que eu achava que era boa, foram frustrantes. Então, não Entendi. muito. Depois de tudo isso, o que te ajudou a continuar mesmo nos momentos difíceis? Relacionamento, infância difícil com a mãe. O que te ajudou a dar continuidade na sua vida no decorrer de todos esses acontecimentos? Meus filhos, sempre. Porque eu sempre quis dar para eles o que eles queriam, assim, dentro do possível, dentro das nossas condições, eu queria dar sempre o melhor. Então, eu não queria que eles se alimentassem mal, eu não queria que as pessoas, que os vizinhos, porque não tinha pai, meus filhos não tinham pai, eram as crianças largadas. Então, eu sempre me esforcei, sempre quis viver para eles. Né? Eles cresceram, foram embora, esqueceram de mim. Hoje só tenho o pequeno mesmo comigo. Não, mas quando eu falo esquecer, eu falo literalmente mesmo, né? Só me procuram quando precisa mesmo. Mas eles fizeram eu ter essa vontade de viver. E eles fizeram eu ser o que eu sou hoje, independente, sabe? E eu agradeço por isso a eles. Porque foram por causa deles que eu quis viver com, com toda a intensidade que eu vivi e vivo. Hoje, não mais por eles, porque eles têm a vida deles, mas por mim. Entendi. Bom, eu até excedi minhas perguntas, fiz uma pergunta a mais. Mas agora eu vou deixar com a Rose para dar continuidade às perguntas para você, tá bom? Vou ficar até a hora aqui só observando. Tá bom, É, obrigada. fica à vontade, tá, Val? Relaxa, Ai, amiga, relaxa.